ela só te vê como amigo? Ou você está ignorando os sinais de que ela poderia sentir algo a mais? Essa dúvida destrói muitos homens por dentro. Porque, quando você gosta de uma mulher, qualquer detalhe parece importante. Uma mensagem mais carinhosa pode parecer um sinal. Um abraço pode parecer uma confirmação. Um dia em que ela está mais distante pode fazer você pensar que perdeu tudo. E é exatamente aí que a maioria erra. Alguns homens veem interesse em qualquer gentileza. Outros ignoram sinais claros porque têm medo de agir. E muitos acabam presos na famosa friend zone, não porque foram enganados, mas porque nunca deixaram sua intenção clara. Hoje, você vai entender a diferença entre amizade, atração, interesse emocional e simples educação. Vai descobrir 7 sinais que podem indicar que ela vê você apenas como amigo, e também os sinais que mostram que talvez exista espaço para algo além. Mas preste atenção, este vídeo não é sobre manipular ninguém, forçar uma conexão, ou tentar decifrar cada movimento de uma mulher como se fosse um jogo. Interesse real não precisa de pressão. O objetivo é ganhar clareza, agir com respeito e parar de viver na dúvida. Porque a verdade é simples. Você não controla o que ela sente, mas controla a forma como se posiciona. E no final deste vídeo, eu vou te mostrar a maneira mais madura e direta de sair da incerteza sem destruir a amizade, sem parecer carente e sem ficar esperando por sinais para sempre. Então fica até o final. Porque talvez o problema não seja que ela só vê você como amigo. Talvez o problema seja que ela nunca teve a chance de ver você de outra forma. Antes de falar dos sinais, precisamos destruir um mito. A friend zone não é um lugar onde uma mulher coloca um homem injustamente. Não é uma punição. Não é uma manipulação. E também não significa que você fez tudo errado. Na maioria dos casos, a friend zone acontece por uma razão simples. Existe amizade, conforto e proximidade, mas não existe clareza romântica. Você se torna disponível. Você ouve os problemas dela. Você responde rápido. Você faz favores. Você está sempre presente, mas ao mesmo tempo nunca demonstra que enxerga aquela mulher de uma forma romântica. Então, ela faz o que qualquer pessoa faria. Entende que você quer amizade, e isso acontece porque ações comunicam mais do que intenções escondidas. Você pode gostar dela há meses. Pode pensar nela todos os dias. Pode imaginar um relacionamento. Mas, se tudo que você demonstra é comportamento de amigo, ela vai responder a você como um amigo. O problema não é ser gentil, não é ouvir, não é respeitar. Essas qualidades são importantes. O problema é acreditar que, se você for gentil o suficiente, ela será obrigada a sentir atração. Ninguém deve atração a ninguém. Atração não nasce de cobrança, sacrifício ou insistência. Ela cresce quando existe conexão, compatibilidade, presença, química e, principalmente, intenção clara. Por isso, se você quer saber se ela só vê você como amigo, não analise apenas uma mensagem, um olhar ou um toque. Observe o padrão. 1. Sinal isolado não prova nada, mas um padrão repetido revela muito. Esse é um dos sinais mais comuns. E também um dos mais difíceis de aceitar. Ela manda mensagem para contar sobre o cara que conheceu. Ela pede opinião sobre o ex. Ela pergunta: o que você acha de um homem que está conversando com ela? Ela descreve encontros, decepções e até detalhes da vida amorosa dela, sem demonstrar preocupação sobre como isso afeta você. Agora, cuidado! Falar sobre outras pessoas não significa automaticamente que ela não gosta de você. Às vezes, uma mulher pode mencionar outro homem para observar sua reação, para dividir algo normal da vida, ou até porque ainda não sabe o que sente. Mas existe uma diferença importante. Se ela fala constantemente sobre outros homens, pede dicas para conquistar alguém, pede que você analise mensagens que recebeu e trata você como o especialista emocional dela, é possível que ela enxergue você em uma posição de amizade. Você virou o porto seguro, mas não necessariamente a pessoa que ela imagina beijando, namorando ou construindo algo romântico. E aqui está o erro que muitos homens cometem. Eles continuam alimentando esse papel. Eles passam horas aconselhando. Dizem exatamente o que ela deveria mandar para outro cara. Ajudam a escolher roupa para um encontro. Consolam ela toda vez que algo dá errado, enquanto escondem o que sentem. Isso não é maturidade. Isso é autoabandono. Se você gosta dela,
não precisa ser frio, grosso ou desaparecer. Mas também não precisa ocupar uma posição que machuca você. Você pode ser honesto de forma tranquila. Você pode dizer algo como: eu gosto de conversar com você, mas preciso ser sincero. Eu não consigo fingir que sou totalmente neutro. Quando o assunto são outros caras, eu tenho interesse em você de um jeito diferente. Sem drama, sem ultimato, sem culpa. A clareza é mais respeitosa do que ficar sofrendo em silêncio. Muitas pessoas confundem proximidade com interesse romântico. Ela conversa muito com você? Isso é bom. Ela ri das suas piadas? Ótimo. Ela responde suas mensagens? Pode ser positivo. Mas a pergunta mais importante é: ela cria espaço para vocês dois se encontrarem de verdade? Não estou falando de grupo. Não estou falando de festa com 10 pessoas. Não estou falando de você aparecer onde ela já estaria. Estou falando de tempo intencional. Quando uma pessoa está interessada, ela costuma encontrar maneiras de ter momentos mais pessoais. Pode ser um café, uma caminhada, um almoço, uma ligação mais longa ou uma conversa que não termina porque os dois querem continuar. Ela talvez não chame diretamente de encontro, mas facilita a aproximação. Agora, se você sempre sugere algo e ela responde: vamos chamar mais gente, talvez algum dia, essa semana está corrida, mas nunca oferece outra data ou alternativa. Preste atenção, interesse não. É apenas dizer: estou ocupada. Todos ficam ocupados. Interesse é ajudar a fazer acontecer. Uma pessoa interessada pode não estar disponível naquele dia, mas normalmente sugere outro momento. Ela diz: hoje não consigo, mas sábado estou livre. Ou: essa semana está puxada, mas vamos tomar aquele café na próxima. Quando não há iniciativa, não há remarcação e não há esforço para criar um momento a dois, talvez ela realmente prefira manter a relação no campo da amizade. Isso não é uma sentença sobre o seu valor. Significa apenas que a conexão, naquele momento, não está indo para a mesma direção. Esse sinal merece cuidado, porque pode ser interpretado de várias formas. Quando ela chama você de amigo, isso não significa necessariamente que tudo está perdido. Às vezes, as pessoas usam esse termo de maneira casual. Às vezes, existe interesse, mas ainda não houve conversa clara. Às vezes, ela ainda está tentando entender o que sente, mas quando frases como estas aparecem repetidamente, você deve prestar atenção. Você é como um irmão para mim. Você é meu melhor amigo. Por que você não é como os outros caras? Você é tão especial, queria encontrar alguém como você. Você vai encontrar alguém incrível. Essas frases podem indicar que ela valoriza você profundamente, mas não necessariamente de forma romântica. E aqui existe uma armadilha emocional. Muitos homens ouvem: você é diferente e pensam: então ela percebe meu valor. É só uma questão de tempo. Mas ser valorizado como pessoa e ser desejado romanticamente são coisas diferentes. Você pode ser uma pessoa excelente, confiável, madura e interessante. Ainda assim, alguém pode não sentir atração romântica por você. E isso não diminui quem você é. A pergunta não é: como faço para ela mudar de ideia? A pergunta mais saudável é: eu consigo continuar nessa relação sem me machucar? E eu já fui claro sobre o que sinto? Porque ficar esperando alguém mudar de sentimento pode fazer você perder meses, às vezes anos, de energia emocional. Você não precisa aceitar migalhas de esperança. Você merece uma resposta clara. Relacionamentos saudáveis têm reciprocidade. Não. É sobre contar pontos. Não é: eu mandei 3 mensagens, então ela deve mandar 3. É sobre energia compartilhada. Você pergunta como foi o dia dela. Você lembra do trabalho, da família, dos problemas, dos sonhos dela. Você presta atenção em tudo, mas ela faz o mesmo por você? Ela pergunta sobre sua vida? Ela lembra de algo importante que você mencionou? Ela percebe quando você não está? Bem, ela demonstra curiosidade sobre seus objetivos, seus valores e suas experiências? Ela procura saber quem você é além da função que você exerce na vida dela? Porque quando existe interesse, seja amizade profunda ou atração romântica, existe curiosidade. A pessoa quer conhecer você. Agora, se a conversa sempre gira em torno dela, dos problemas dela, dos relacionamentos dela e das necessidades dela, enquanto você funciona apenas como plateia, apoio e validação, existe um desequilíbrio.
E esse desequilíbrio pode te prender em uma dinâmica perigosa. Você começa a acreditar que estar sempre disponível vai gerar atração, mas disponibilidade sem reciprocidade não cria conexão, cria dependência emocional unilateral. Você não precisa virar frio, não precisa parar de ser uma pessoa presente, mas precisa aprender a perceber quando está oferecendo muito para alguém que oferece pouco. Confiança não é fazer mais para ser escolhido. Confiança é entender que você não precisa implorar por espaço na vida de ninguém. Esse sinal costuma ser um dos mais claros. Você faz um elogio mais pessoal e ela responde com uma risada desconfortável. Você tenta criar um momento mais íntimo e ela muda de assunto. Você faz uma brincadeira com um leve flerte e ela imediatamente transforma tudo em amizade. Por exemplo, você diz, você está muito bonita hoje, e ela responde, obrigada, amigo. Ou você sugere que vocês saiam a dois, e ela responde, claro, mas vou chamar o pessoal também. Mais uma vez. Uma resposta isolada não define nada. Algumas pessoas ficam tímidas, outras não sabem receber elogios, outras podem estar tendo um dia difícil, mas se esse padrão se repete, é importante respeitar. Atração saudável precisa de espaço para crescer. E espaço não é criado quando uma pessoa tenta avançar e a outra constantemente fecha a porta. Que não funciona é insistir. Não tente convencer alguém a sentir algo. Não aumente a intensidade para compensar a falta de resposta. Não fique enviando elogios, mensagens longas e declarações emocionais esperando que isso mude tudo. Se ela não corresponde ao flerte, recue com dignidade. Continue sendo respeitoso. Continue sendo você. Mas pare de tentar empurrar uma dinâmica que ela não parece querer. Maturidade é perceber um limite antes que ele precise ser dito de forma dura. Esse é um sinal que dói, mas precisa ser dito. Ela aparece quando está triste, quando brigou com alguém, quando está entediada, quando precisa de ajuda, quando quer atenção, quando precisa de favor, carona, opinião, dinheiro, contato ou suporte emocional. Mas quando você precisa dela, ela some. Quando você chama para fazer algo legal, ela está ocupada. Quando você quer conversar, ela responde dias depois. Quando você está bem e não pode oferecer algo imediato, ela não demonstra o mesmo interesse. Isso não significa que ela é uma pessoa ruim. Talvez ela seja imatura. Talvez esteja acostumada a receber apoio. Talvez nem perceba o desequilíbrio. Mas você precisa perceber. Uma conexão real não pode funcionar apenas quando você está servindo a alguma necessidade emocional dela. Você não é reserva emocional. Não é terapeuta particular, não é plano B, não é alguém que deve estar disponível 24 horas para provar valor. Se você percebe que a relação só acontece quando ela precisa, comece a colocar limites. Você pode ajudar quando quiser, mas não por medo de perdê-la. Não por esperança de que ela, um dia, perceba tudo o que você fez. Faça porque você quer. Não faça como investimento esperando retorno romântico. Essa mudança de postura não serve para manipulá-la. Serve para proteger sua autoestima. Esse é o sinal mais importante de todos, e não está nela. Está em você. Se você está há muito tempo tentando interpretar cada olhar, cada curtida, cada mensagem e cada abraço, talvez a maior questão seja esta. Por que você ainda não falou claramente? Muitas vezes, o medo não é de perder a amizade. O medo é de receber uma resposta definitiva. Porque enquanto tudo está indefinido, você pode continuar imaginando que existe uma chance. Pode continuar alimentando esperança. Pode continuar vivendo em uma história que talvez só exista na sua cabeça. Mas clareza dói menos do que incerteza prolongada. Você não precisa fazer uma declaração enorme. Não precisa colocar pressão. Não precisa transformar isso em um momento dramático. Pode ser simples. Eu gosto da nossa conexão e queria ser honesto. Eu tenho interesse em você além da amizade. Gostaria de te chamar para sair, como um encontro. Se você não sentir o mesmo, eu vou respeitar totalmente. Essa frase faz 3 coisas poderosas. Primeiro, mostra maturidade. Segundo, deixa sua intenção clara. Terceiro, dá liberdade para ela responder sem pressão. E se ela disser não, você não falhou. Você ganhou clareza. Você parou de investir emocionalmente em uma possibilidade incerta. Você se respeitou
E você abriu espaço para conhecer alguém que realmente queira estar com você da mesma forma. Agora talvez você esteja pensando, tudo bem, mas e se ela não faz essas coisas? E se ela parece se aproximar? Existem sinais que podem indicar abertura para algo romântico. Mas lembre-se, nenhum sinal substitui uma conversa clara e respeitosa. Ainda assim, observe o conjunto. Ela encontra maneiras de passar tempo com você a dois. Ela inicia conversas sem precisar de algo. Ela demonstra curiosidade real sobre sua vida. Ela lembra de detalhes que você contou. Ela mantém contato visual, ri, brinca e cria uma energia diferente com você. Ela aceita ou sugere encontros. Ela responde bem quando você flerta de forma leve e respeitosa. Ela demonstra consistência, não apenas atenção quando está entediada. A palavra-chave é consistência. Não se baseie em uma noite boa, em uma mensagem carinhosa ou em um toque casual. Pessoas podem ser educadas, carinhosas e próximas sem necessariamente querer um relacionamento. Mas quando há interesse, geralmente existe repetição. Ela escolhe você. Ela cria oportunidades, ela investe tempo. Ela demonstra presença. E, mesmo assim, a melhor maneira de saber continua sendo uma: convidar com clareza. Muitos homens acreditam que demonstrar interesse é perigoso. Eles acham que precisam fingir desinteresse, responder frio, sumir de propósito. Ou criar ciúmes. Isso não é confiança, isso é jogo. Confiança é demonstrar interesse sem abandonar a própria dignidade. Você pode elogiar sem exagerar. Pode chamar para sair sem implorar. Pode aceitar um não sem tentar negociar. Pode gostar de alguém sem transformar essa pessoa no centro da sua vida, em vez de dizer, eu faço tudo por você, porque você não me dá uma chance. Diga, gosto de conversar com você. Vamos tomar um café essa semana? Quero te conhecer. Melhor fora desse contexto. Percebe a diferença? Uma frase vem de carência e cobrança. A outra vem de intenção e leveza. Você não precisa provar que merece amor. Você precisa encontrar alguém compatível com você. E isso exige coragem. Coragem para convidar. Coragem para ouvir a resposta. Coragem para seguir em frente. Se for necessário. Se ela deixar claro que quer apenas amizade, evite estes erros. Não tente convencê-la. Não faça chantagem emocional. Não diga que depois de tudo que fiz por você, ela deveria dar uma chance. Não suma como punição. Não tente provocar ciúmes. Não continue agindo como amigo, esperando que ela mude de ideia. Não desrespeite os limites dela. E, principalmente, não desrespeite os seus próprios limites. Se a amizade for importante e você conseguir lidar com isso, sem sofrimento, ótimo. Continue a amizade de forma genuína. Mas se ficar perto dela alimenta expectativas, ansiedade e frustração, talvez você precise se afastar um pouco. Não como castigo, não como estratégia, como autocuidado. Você pode dizer, eu valorizo você e respeito o que sente. Mas eu preciso de um tempo para reorganizar o que eu sinto e seguir em frente de forma saudável. Isso é maturidade emocional. Nem todo afastamento é raiva. Às vezes, afastamento é cura. A maior mudança não é aprender truques de sedução. Não é decorar frases. Não é tentar parecer misterioso. Não é ficar analisando cada movimento de uma mulher. A maior mudança é parar de se colocar em uma posição inferior. Você não precisa conquistar alguém sendo útil o tempo inteiro. Não precisa virar outra pessoa para ser desejado. Não precisa esconder o que sente por meses para não correr riscos. Desenvolva sua própria vida, tenha objetivos, cuide da sua saúde, melhore sua comunicação, faça amigos, crie experiências. Trabalhe na sua autoestima. Aprenda a ficar bem sozinho. Porque, quando sua vida tem direção, você deixa de tratar uma única pessoa como se fosse sua única chance de felicidade. E essa energia muda tudo. Não porque mulheres são um prêmio. Não porque você precisa ser superior. Mas porque pessoas emocionalmente saudáveis se conectam melhor com quem tem identidade, limites e propósito. A melhor forma de sair da friend zone não é fazer alguém mudar de ideia, é deixar de viver preso a uma situação que não é recíproca. Então, ela só vê você como amigo? Talvez sim, talvez não. Mas agora você sabe que não precisa viver refém de sinais confusos. Observe padrões, não momentos isolados. Respeite os limites dela. Respeite os seus limites. Demonstre interesse com leveza.
E tenha coragem de buscar clareza, porque a pior coisa não é ouvir um não. A pior coisa é passar meses ou anos escondendo o que sente, imaginando possibilidades e deixando sua vida emocional parada por medo de descobrir a verdade. Você merece reciprocidade. Merece alguém que também crie espaço para você. Alguém que demonstre interesse, presença e vontade de construir algo real. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Você já ficou preso em uma amizade, esperando que ela virasse algo mais? E se você quer aprender a demonstrar interesse, criar conversas melhores e construir relacionamentos com mais confiança e respeito, deixa o like e se inscreve no canal. No próximo vídeo, eu vou mostrar como convidar uma mulher para sair sem parecer desesperado, sem usar joguinhos e sem colocar pressão. Até a próxima!